Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui, então, reunidos para fazer o Evangelho no Lar. Um momento muito especial, onde a gente faz a nossa conexão com a espiritualidade e convida os espíritos superiores a visitarem a nossa casa. Então, para início, vamos fazer a nossa prece, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando o apoio e amparo da espiritualidade superior, encontrando o acolhimento em nossos amigos. E, neste momento, então, aproveitamos para agradecer. Vamos agradecer a toda a vida, toda a felicidade, todos os desafios, todas as experiências que tivemos. Vamos agradecer a nossa saúde relativa, vamos agradecer a nossa capacidade de servir, de cuidar de nós mesmos, de cuidar uns dos outros. Vamos agradecer a nossa família, aos nossos amigos, nossos companheiros de jornada. E vamos pedir que mantenhamos a luz, a consciência, a percepção de um mundo maior, conscientes da nossa pequenez, conscientes da nossa vida simples, mas de grande importância para a humanidade e para o crescimento e evolução de todos os espíritos. Então, unidos nessa harmonia, partindo dessa reflexão, vamos iniciar o Evangelho no Lar. Nós temos hoje para conversar o capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. E o nosso item para ser comentado é o item 24, sugiro que acompanhem em casa, a desgraça real. Ele é um item bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa em desgraça real, talvez tu esteja pensando assim: eu sei o que é isso. É as dificuldades que a gente passa, é a perda de um filho, é a perda de um emprego, é um rompimento de um relacionamento, é um sofrimento que eu tenho, é uma dificuldade, um desafio que se apresenta na minha vida. Só que é bem interessante que essa ideia de desgraça como o fato em si, não é a ideia que o Evangelho traz para a gente. Não é a ideia que Jesus nos faz refletir. A ideia da desgraça real são as consequências que a gente dá para o fato. É a maneira com que a gente lida com o desafio. É a maneira com que a gente lida com a perda, com o sofrimento, com a tristeza. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, que fala no Evangelho assim: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e a julga conhecer. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens supõem. Olha que interessante, mas então do que será, né? Depois, mais adiante, a passagem do Evangelho diz assim: é desgraça para os que só veem o presente. Verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que do próprio fato. Um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências nocivas. Não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem? Vamos pensar isso na vida prática. Há pouco estava conversando sobre uma pessoa que, para mim, é de grande exemplo. Um idoso que sempre teve um ser humano que se tornou idoso, passando por uma vida com bastante desenvoltura, bastante independência, bastante liderança, uma pessoa autônoma, que tem uma vida cheia de ganhos, de crescimentos, de méritos. De repente, ele tem um AVC e perde parte da mobilidade e vai para uma cadeira de rodas. Para alguns, isso pode ser uma desgraça. Lembra que eu falei para vocês? O Evangelho diz aqui: desgraça como aqueles sofrimentos, como aquelas situações, os fatos que nos fazem passar por dificuldade. Então, de repente, tu passar por um AVC, teve uma vida de sucesso, uma vida independente, passar por um AVC e se tornar um cadeirante, pode ser que para ti isso seja uma desgraça, mas aqui o que nós estamos falando é de outra coisa. Isso não é uma desgraça, dependendo de como a pessoa lida com essa experiência.
Esse exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito e que não entendeu a experiência de estar numa cadeira de rodas como uma desgraça. Entendeu como uma outra forma de aprendizado, uma outra perspectiva de se ver o mundo, e fez com que a sua vida seguisse com toda a autonomia, com todas as mobilidades que tinha antes, claro, necessitando um pouquinho mais de organização, de planejamento, mas se manteve uma pessoa autônoma e entendeu aquela experiência de passar por um AVC como um aprendizado. Então, ele não viu um grande problema, ele não viu uma grande perda. Não é uma pessoa que entendeu isso como uma desgraça. Agora, seria uma desgraça real, como o Evangelho nos mostra, se uma pessoa que passa pela mesma experiência tem uma atitude diferente. Aquela atitude de se revoltar, de não querer, por vezes, mais a vida, porque não vê o mesmo sentido, uma atitude de não querer seguir estudando, de não seguir se melhorando, entender que a vida, por vezes, acabou. Ela está diferente do que eu estou acostumada, então agora eu não vejo o mesmo sentido. Então, a desgraça é onde a gente para de aprender, onde a gente não aceita a nossa experiência e não confia de que tem um planejamento para tudo isso, e que a vida, passando pelas as vidas sucessivas, se tem uma explicação. Eu fico, então, com o meu orgulho de saber tudo e não entendo o aprendizado ou as lições que aquela experiência está me dando. Tem um trechinho aqui, então, para a gente comentar, que diz assim: que importa o que tem fé no futuro, deixar no campo da batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que, se sua alma entra gloriosa no reino celeste. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer assim, se eu tenho fé, se eu acredito que existe um planejamento e eu tenho aceitação das minhas experiências, então essa tal de desgraça real, ela tem poucas na vida da gente. E aí eu te pergunto a refletir como que tu está lidando com as tuas dificuldades cotidianas, como tu olha para as tuas pequenas dificuldades, com as tuas experiências, os teus desafios. Será que elas são desgraças para você ou será que elas são experiências de aprendizado? Como será que você está lidando com cada passo que a tua vida dá? Como será que a gente se coloca diante dos fatos? Será que eu estou agradecendo a Deus por crescer, por amadurecer? Quantas histórias bonitas a gente ouve de famílias lutando para recuperar a saúde, de famílias lutando porque tem aquele familiar que passou por uma dificuldade e estão lutando para crescer, para entender, para trazer novo aprendizado. Como será? Como que eu estou vivendo isso? Como eu estou olhando as outras? Quando eu olho uma outra pessoa com dificuldade, eu acho que ela é um desgraçado, eu acho que ela é uma pessoa que está em grande sofrimento, ou eu me paro para pensar, como será que essa pessoa está lidando com isso? E se fosse eu, como que eu estaria? Então, convido a todos, e a mim mesma, que a gente possa pensar que as experiências da vida são treinos. São treinos para mim ser mais flexível, para mim ser do bem, para mim aceitar os desígnios de Deus, mas especialmente aceitar o meu quanto eu não tenho de informação para julgar se isso é um grande problema ou se isso é uma bênção. Será que aquela tua dificuldade ela é uma bênção, ela é um treino de um aprendizado de algo importante que tu precisa, ou será que ela é um desafio a ponto que eu tenho que me queixar e não aceitar? Quem sabe a gente trabalha um pouco mais a nossa fé, a nossa confiança. No Evangelho, quando a gente faz uma reflexão como a gente fez agora, a gente está convidando, estamos aqui convidando a espiritualidade para entrar na nossa casa. Então, se você estiver na sua casa, abrir o Evangelho, pode ser ao acaso, pode ser na sequência. Aqui a gente vem com um tema já pré-definido, mas poderia abrir aleatoriamente. A gente lê o texto e podemos fazer comentários. Eu trouxe para vocês alguns apontamentos de alguns destaques do texto. Esses apontamentos funcionam também no nosso Evangelho no Lar, da nossa casa. Nós pegamos alguns destaques do tema para debater, para trocar ideias. Adoraria estar com todos vocês,
questionando, trocando informações sobre esse tema. No Evangelho no Lar, na nossa casa, nós conversamos com a família sobre o tema proposto. Então, a gente troca uma ideia, a gente questiona. Talvez, se a gente estivesse na nossa casa, ia trazer uma grande interrogação. Mas que desgraça é essa? O que é isso? Como assim desgraça real? Só o título do tema já traria reflexões, já traria debates. Então, o Evangelho no Lar também é um momento de aprendizagem, um momento a gente para, troca ideias, troca informações. Ele é um momento de a gente colocar uma água fluidificada, eu coloco uma água, vem os espíritos superiores, colocam as energias positivas, trazendo aquilo que eu preciso. A espiritualidade vai até a minha casa e faz uma asepsia pelo ambiente, limpa os miasmas, as energias negativas, traz um bom ânimo para todos, né? Mas, de repente, tu pode pensar assim, tá, mas o que eu vou fazer se nem todas as pessoas da minha casa querem fazer o Evangelho? Não tem problema. Pensem que a espiritualidade está sempre para nos apoiar, nos amparar. Então, de repente, tem um ou dois que não estão compartilhando o Evangelho, mas eles vão receber as energias positivas e a tua casa vai receber a visita da espiritualidade. É interessante que a gente combine um dia, a gente tem um dia certinho, eu faço no domingo, eu faço na segunda, tem um horário, porque, de certa maneira, é um acordo que a gente tem com a espiritualidade, que, naquele momento, eu vou estar disponível, tanto eu, quanto a minha família, quanto o meu lar, está disponível para receber a visita da espiritualidade superior. A gente inicia com uma prece para agradecer e para pedir algumas coisas. Sabe que, às vezes, a gente pensa assim, mas eu não posso pedir na prece. Sabe que tudo que a gente deseja nos direciona para aquele caminho. Claro que eu não vou pedir coisas da matéria, mas eu posso pedir para ampliar minha consciência, eu posso desejar ter mais tranquilidade, eu posso desejar ter mais paciência. Então, a hora do Evangelho é também de tu expor as tuas necessidades, de tu pedir o amparo da espiritualidade, de tu afirmar esse desejo para a espiritualidade de algumas questões que tu está precisando. Então, tu agradece, mas tu também pode pedir, tu também pode desejar melhorias. Faça toda essa conversa, se questiona, troca ideias sobre o Evangelho e depois a gente finaliza com uma prece, assim como nós vamos fazer agora. Então, se vocês observarem, o Evangelho no Lar, na tua casa, é muito parecido como a gente faz o Evangelho aqui no Bezerra. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por este momento de reflexão. Vamos agradecer à espiritualidade superior que veio até nosso lar. Vamos agradecer à espiritualidade e aos mentores que acompanham cada passo de nossa vida, acompanham nossas decisões, amparam nossos caminhos. Vamos agradecer a cada irmão de caminhada que nos ensina, que nos desafia a trabalhar a nossa humildade, o nosso orgulho. Vamos agradecer pela vida que temos. Vamos agradecer pela saúde e pedir que tudo que eu recebi nesse momento possa ser espalhado para todos os meus conhecidos, amigos, a humanidade inteira. Aqueles que estão mais necessitados possam receber um algo a mais, possam receber um brilhinho da sua centelha divina dentro dos seus corações. Muito obrigada por tudo que vivemos neste momento e que assim seja.